irmãos, aqui nós lemos a história de Estevão. Estevão, ele foi um dos diáconos da igreja primitiva, né, onde é ungido os diáconos, e ali Estevão ele é ungido. Depois que ele é ungido, fala que ele era um homem diferente, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que fazia prodígios, um homem que fazia sinais, orava e Deus respondia, um homem maravilhoso diante de Deus. E por ser esse homem de Deus, tão cheio do Espírito Santo, tão usado, falam que alguns homens foram subornados a falarem calúnias contra ele. E aí foi preso, e ele, quando estava ali lugar preso, fala que ele teve uma oportunidade de falar, né, contar o que estava acontecendo. Ele não quis saber, e ali Estevão começou a pregar o evangelho de Gênesis até Jesus, né, onde os homens não aguentaram ouvir aquelas palavras de salvação, as palavras de transformação, que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a transformação. E falam que aqueles homens, depois que ele falou tudo aquilo lá, eles se levantaram e apedrejaram Estevão, até causando a morte do primeiro mártir cristão que nós temos na Bíblia, né, o primeiro homem que morreu por Jesus, por falar do amor de Jesus, o primeiro homem que é assassinado de uma forma terrível. Eu gostaria de compartilhar um pouco o que representa para nós sermos discípulos de Jesus, o que representa para nós sermos discípulos de Cristo, o que representa para nós sermos seguidores de Cristo, o que representa para nós dizermos que nós somos seguidores desse Jesus. Meu irmão, talvez você vai me falar com muita clareza, de uma forma muito fácil, né? O que é ser um discípulo de Jesus? De ser discípulo de Jesus é quando eu aceito Jesus e eu vou na igreja, é quando eu me batizo. Talvez a gente fale muitas coisas a respeito do que é ser um discípulo de Jesus, o que é ser um discípulo do Senhor. Nós vivemos, meu irmão, em épocas completamente diferentes do que esse texto foi escrito, né, da igreja primitiva. É um texto completamente diferente do que a realidade que nós vivemos nos dias de hoje. A igreja primitiva era uma igreja que era perseguida, era uma igreja que apanhava, era uma igreja que morria por amor de Jesus. É uma igreja que passava por dias difíceis, porque criam na palavra de Deus. Tempos onde a nossa cultura sim é diferente da cultura deles, mas a essência é a mesma. O valor de seguir a Cristo continua sendo o mesmo. O valor de seguir o Senhor continua o mesmo. O valor de seguir a Jesus, de entregar a Jesus, ele é o mesmo. É o mesmo que nós vemos nessa igreja. Estevão, meu irmão, ele era um homem de ótimo testemunho, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria. Era um homem por onde ele passava, era notório o seu testemunho de servir a Cristo. Por onde ele passava, era perceptível que ele servia a Jesus, era perceptível que ele era um homem de Deus. Um texto de Atos 6,8 fala assim: Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Onde Estevão caminhava, era notório que ele era um homem de Deus, era um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da unção de Deus. Ele dava um ótimo testemunho, e por causa do seu testemunho, ele foi apedrejado até a morte. Porque ele dizia que ele representava Cristo, que ele é seguidor de Jesus. Ele sofreu a morte. Meu irmão, Estevão, ele foi uma pessoa que aí não trocou os seus valores, nem a sua fé, para que pudesse viver. Ele é alguém que foi, de alguma forma, pressionado a negar a Jesus, mas ele cria no Deus que ele servia, ele cria no Deus que ele estava morrendo, que ele estava se entregando. Ele cria naquele que ele estava falando. Ele via a face do Senhor. Quando ali o texto fala que ele via o Senhor, ele via a face do Senhor, porque ele era alguém que via o Senhor, era alguém que vivia o evangelho de verdade, é alguém que se entregava por completo, alguém que não se importava. A sua vida era importante sim, mas viver para Jesus, se entregar a Jesus, ser fiel a Jesus era mais importante. A gente, recentemente, há um mês atrás, nós tivemos o privilégio, quem veio à noite, na quinta-feira à noite, nós recebemos um pastor nigeriano. Esse pastor nigeriano, ele contou como ele foi perseguido porque ele era um pastor, porque ele era um servo do Senhor lá na Nigéria, né? Ele passou por um momento terrível. Quem esteve aqui pôde ouvir o seu testemunho, mas porque por causa da sua fé, por causa do seu testemunho, pessoas queriam matar ele, né? Meu irmão, se a gente falar isso hoje em nossos dias, se nós contarmos, mas e aí, você está disposto a sofrer por Jesus? Você está disposto a passar por dias difíceis de Jesus, por causa do amor de Jesus? Não sei qual seria a sua resposta, não sei o que você faria, mas essa igreja primitiva era uma igreja que amava o Senhor, que era uma igreja que vivia o evangelho completo no seu coração.
Era uma igreja que não se misturava nas coisas do mundo. Os seguidores de Jesus, por serem cheios do Espírito Santo, eles não viviam o cristianismo misturado, o cristianismo meio híbrido com as coisas do mundo. Eles não viviam uma vida misturada com as coisas do mundo. Eles sabiam que era importante seguir Jesus. Eles sabiam que aquilo que eles estavam vivendo era real, era inteiro, era algo que tinha que ser puro por completo. E eles faziam, eles davam por inteiro. Eu quero que você abra comigo Mateus 10. Mateus 10, do 33 ao 39. Mateus 10, do 33 ao 39. Diz assim, Mateus 10, 33 a 39. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penses, vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre o filho e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não a segue-me, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Irmão, esse texto, se você ler ele só, você fala assim, meu Deus, o que é isso aí? Que Jesus está falando? Que negócio mais pesado Jesus está falando? Que negócio mais duro Jesus está falando aqui? O próprio Jesus nos fala que para seguir a Ele, é impossível nós negociarmos os valores da fé. Para nós seguirmos a Jesus, é impossível, meu irmão, nós negociarmos a palavra de Deus com a nossa vida. A nossa vida e a palavra precisam caminhar juntos. O que está escrito na palavra de Deus, nós não podemos negociar. O que está escrito na palavra, eu preciso viver. Precisa ser uma verdade no meu coração. E Jesus está falando aqui, olha, escute, ou você segue a mim, segue a palavra, minhas palavras, ou você segue o mundo. Ou você aprende a servir a Senhor e obedecer tudo que está aqui, os meus mandamentos, ou você vive um mundo bagunçado, ou você vive de qualquer jeito. Se você quer seguir a mim, você precisa negar a si mesmo. Você precisa negar as suas vontades, os seus desejos, negar a sua própria vida, negar muitas vezes até a sua própria família. Meu irmão, os discípulos quando ouviram isso, eles tinham, os seus seguidores, eles tinham fogo no seu coração. Eles tinham uma paixão no coração deles que era inexplicável. Eles tinham uma ardência por Cristo. Eles tinham um amor pelo Senhor que não tinha como explicar. Algo queimava nos seus corações que não podiam explicar. A verdade, a palavra ardia e sacudia dentro deles. Que o que a palavra está falando, eles estavam cegamente prontos a fazer. Porque eles não amavam e eles se entregaram a Cristo de todo o coração. Eles faziam tudo porque eles sabiam que aquilo que eles estavam vendo era real. Aquilo que estavam vivendo era verdadeiro. Que eles tinham o prazer de se entregar a Jesus. Eles eram como, eu dei um exemplo outra vez, que eles eram como uma panela de pressão, irmão. Não sei quantos aqui, eu tenho certeza que você já cozinha, mas eles eram como uma panela de pressão, como algo queimando lá dentro, pegando fogo. E aquele fogo ardendo, saindo, querendo sair daquela panela. Aquela pressão no coração deles, querendo sair, querendo se entregar, querendo se dar a Deus. Algo estava ardendo no coração daqueles discípulos. Algo estava ardendo no coração de Estevão. Algo estava ardendo no coração daqueles que caminhavam com Cristo. Porque eles sabiam que a verdade no coração deles, a verdade sobre Cristo, era algo que eles não poderiam conter. Era algo que eles não poderiam segurar com as suas mãos. Era algo que eles precisavam compartilhar. É algo que eles precisavam dar para outras pessoas. Então seus corações ardiam, os seus corações queimavam por Cristo, os seus corações doíam, porque eles queriam pregar o amor de Jesus. Quando você pega todos os discípulos de Cristo, você vai descobrir que todos os discípulos de Cristo, eles foram mortos, assassinados da pior forma possível, tirando João, que foi preso na ilha de Patmos.
João na ilha de Patmos ele morreu e foi preso, aprisionado numa ilha, e ali ele morreu. Mas todos os outros discípulos de Cristo, eles foram mortos de uma forma cruel, foram decapitados, foram crucificados de cabeça para baixo, foram assassinados da pior forma possível que você pode imaginar. Foram entregues a feras, foram entregues a animais, eles foram despedaçados, foram queimados vivos, porque eles acreditavam que aquilo que estava no coração deles trazia vida para as pessoas, transformava histórias, transformava corações, aquilo que eles tinham visto com seus olhos a respeito de Jesus, a salvação. Eles sabiam que aquilo podia mudar a história do mundo, aquilo podia mudar vidas, podia mudar países, e eles estavam queimando para pregar. Aí os seus perseguidores achavam que a única forma era matar a eles, era destruir a eles. Os perseguidores achavam que a única forma era aniquilando eles, mas eles mal entendiam que aquilo era um testemunho, matar a cada um deles era testemunho para a salvação de outros, porque um morria, mas outros viam o milagre de Jesus e recebiam o Evangelho. Sabe, meu irmão, eu posso estar errado, mas muitas vezes, se Deus de repente mandasse uma perseguição no nosso meio, a gente ia se converter mais. Misericórdia, não é verdade? Mas eu quero te falar, se de repente Deus mandasse uma perseguição nos nossos dias, a gente ia ficar mais crente. A gente seria pessoas de maior oração, de maior busca, de maior jejum, de maior entrega, de maior comprometimento, de maior choro diante do Senhor, querendo compartilhar a verdade do Senhor em todos os momentos. Mas muitos de nós vemos essas histórias e achamos bonitas, até comunicamos, mas o nosso coração, o coração que está frio. Essa igreja, como eu falei, a igreja dos discípulos, a igreja primitiva foi uma igreja que foi perseguida de uma forma cruel. Eles precisavam falar aquilo que estava acontecendo, aquilo que eles viram a respeito de Jesus. A igreja do primeiro século, meu irmão, era uma igreja que queria terminar a obra de Jesus. Eles queriam terminar a obra que foi determinada. Eles queriam terminar ainda no primeiro século isso. Quando Jesus fala, portanto, vai e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, onde fala Mateus 28. Quando eles recebem isso de Jesus, eles saem por todo o mundo, eles saem dispostos a anunciar esse Evangelho, eles saem com o seu coração ardendo, não olhando para trás, não olhando para a sua família, mas indo numa direção de pregar Jesus, porque os seus corações, a única coisa que eles queriam era completar o chamado de Jesus, a única coisa que eles queriam era completar a proposta, a ordenança que Jesus deu para eles, que era pregar o Evangelho. Você vai ver que a primeira igreja, quando você estuda a Bíblia, você vai perceber que a primeira igreja, a igreja primitiva, meu irmão, ela vai para tudo que é lugar possível. A igreja vai para a Ásia, vai para a África, vai para a Europa, onde eles puderam chegar, eles iam pregar o Evangelho. Não onde eles podiam, eles iam preso, eles iam normal, eles iam como escravo. Mas o coração deles, eles tinham desejo de anunciar a palavra de Deus, eles tinham desejo de falar do amor de Jesus. Os seus corações, os seus pés não podiam parar, porque eles queriam anunciar a palavra de Deus. Eles não queriam parar, eles não podiam parar. Eles tinham um planejamento. O planejamento da igreja primitiva era ganhar o mundo para Cristo. Meu irmão, o planejamento dessa igreja, dos discípulos, era ganhar o mundo. Era ganhar o mundo para Cristo. Eu vou ler alguns relatos. Em Atos 17:6, diz assim, Atos 17:6: contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que falam a respeito dos seguidores de Jesus, Paulo, Silas, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Meu irmão, Paulo e Silas pregando em Tessalônica, anunciando a palavra de Deus. Fala que quando aqueles homens chegaram, os discípulos de Jesus chegaram, eles falam assim: aqueles que chegaram no mundo todo, aqueles que estão deixando o mundo de cabeça de pés para os altos, é uma outra expressão na Bíblia. Aqueles que estão deixando o mundo de pés para os altos, eles chegaram aqui, eles estão aqui agora. As pessoas que estavam ali,
uma multidão cercava, meu irmão, queriam pegar os discípulos, pegaram o Jason, colocaram para fora, as pessoas estavam junto com ele, ameaçaram apedrejar ele, porque Paulo estava pregando, Paulo estava falando o nome de Jesus, onde Paulo chegava, ele anunciava, pessoas e pessoas eram salvas. Quando chega em outro texto, Atos 19, 23, fala que Paulo, seus discípulos estavam pregando em Éfeso, e quando eles estavam pregando em Éfeso, muitos se aceitaram a Jesus. E ali em Éfeso existia um templo da deusa de Artemis, chamada Artemis, lá em Éfeso. E essa deusa era um templo muito grande, onde centenas e milhares de pessoas iam todos os anos lá fazer um comércio religioso. E ali, como as pessoas começaram a aceitar Jesus, as pessoas começaram a se entregar, porque Paulo começou a pregar, Paulo começou a falar do amor de Jesus, e ali começaram a aceitar Jesus e se render ao Senhor. Fala que um homem chamado Demétrios, né, eu acho que era o sindicato dos artesãos, né, fala que ele começou a chamar as pessoas que eram artesãos, que faziam as réplicas da deusa de Artemis, e falou assim: olha, nós vamos ficar sem emprego, nós vamos perder tudo, porque todos os nossos seguidores estão aceitando Jesus, então a gente precisa fazer algo. E fala em Atos 19, 23, que a cidade de Éfeso parou, e começou a ter uma briga, e começou a ter uma muvuca, uma rebelião, começou a ter uma bagunça toda. Chamaram Paulo para falar, para se defender, porque as pessoas queriam pegar e matar Paulo, porque Paulo não parava de falar do amor de Jesus. Os discípulos não paravam de falar por Jesus, de falar do amor de Jesus. Na onde eles iam para pregar sobre o amor de Jesus. Meu irmão, a gente vai ver também uma outra passagem de Filipe 8:26. Fala que Filipe, que era um dos diáconos, ele recebe uma ordem de Deus. Atos 8:28 fala que um anjo do Senhor disse a Filipe: vai para o sul, para a estrada deserta, que desce a Jerusalém, a Gaza. Fala, vai até lá e você vai encontrar um homem, e lá você vai ver um homem lendo a palavra, vai até ele. E quando Filipe chega até esse homem, era um etíope, ele estava estudando a palavra de Deus, e não estava entendendo nada, e Filipe pergunta: e aí, você está entendendo? Ele fala assim: como eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? E fala assim: peraí, ele começa a explicar, ele começa a falar sobre o texto de Isaías, começa a falar sobre Jesus, e ele pergunta se ele quer ser batizado. Ele fala assim: como você batizado? Senhor, tem água aqui, eu te batizo agora. Fala que aquele homem, ele foi batizado por Filipe, naquele lugar, porque Deus deu a direção para ele, Deus mostrou para ele que era necessário, ele ouviu a voz de Deus, ele prega, e aquele homem se arrepende. Meu irmão, os discípulos, na onde eles iam, eles anunciavam a palavra de Deus, os seus pés não paravam. Fala que Paulo, um dos desejos de Paulo era em Roma pregar o evangelho, e Paulo não teve a oportunidade de chegar em Roma com seus próprios pés. Paulo, ele chega em Roma preso, aprisionado, ele chega em Roma e fica anos aprisionado numa cela pequena, uma cela escura, sem luz, uma cela onde ele não pode ver o lado de fora, úmida, suja, pequena. E quando ele está naquela cela, fala que todos os dias entravam pessoas, guardiões, para cuidar de Paulo. Entravam mais ou menos 6 por dia. Só que todos os dias mudavam aqueles guardiões. Meu irmão, toda vez que via um guardião, Paulo compartilhava do amor de Jesus. Paulo não conseguiu ir para o lado de fora de Roma pregar, mas todo aquele que entrava lá dentro, Paulo ganhava para Jesus. E aquele guardião que saiu dali, ele ganhava a sua família para Jesus. Meu irmão, ele não parava, mesmo preso pelos romanos, mesmo preso sem ter condições de viver num lugar miserável, mas o seu coração não parava de falar do amor de Jesus. Ele estava na pior, ele sabia que ia morrer, mas o seu coração não parava de falar do amor de Jesus. Ele não conseguia parar a chama, o fogo que estava no coração dele, ele não conseguia conter aquilo, porque era verdadeiro, era real. Irmãos, eu te pergunto, o que você tem feito com o fogo que há no teu coração? Você tem a oportunidade todos os dias de compartilhar,
Você não está preso numa cela escura, onde você não sabe quando você vai sair, quando vai sair. Deus te deu tantas coisas maravilhosas, uma família maravilhosa. Deus te dá a oportunidade de servir a Deus nessa casa maravilhosa. Mas o que você tem feito com o fogo que é no seu coração? O que você tem feito com o chamado que Deus colocou de anunciar o seu evangelho? Sabe, irmão, os discípulos, os apóstolos, a igreja, apesar de ser menos, muito menos naquela época, apesar de ser um número muito inferior do que nós temos hoje, eles estavam muito empenhados em anunciar sobre as boas novas de Jesus. Eles sabiam que aquilo eles precisavam anunciar. Uma igreja tão menor, aparentemente, mas muito menos capaz, mas muito fogo, paixão e compromisso. Era a igreja primitiva. Era uma igreja pequena, muito menor, mas uma igreja que ardia seu coração por Jesus. Uma igreja que entendia o compromisso e o propósito que Deus chamou. Deus confiou a eles a salvação. E sabia que a salvação havia sido confiada a eles. A igreja primitiva sim teve êxito de anunciar Cristo, mas será que nós estamos tendo esse êxito? Será que nós estamos comprometidos? Não sei se você sabe, mas nos dias de hoje ainda existe mais de 6.000 grupos étnicos, índios, aldeias, que sejam, que nunca ouviram, que não tem nada traduzido para a palavra de Deus. Nós temos um grupo muito grande no mundo que nunca ouviu falar sobre Jesus. Se eu não me engano, são 3.000 grupos, alguma coisa assim, 6.000 que não foram traduzidos, se eu não me engano. Mas existe um número muito grande, onde o evangelho nunca se ouviu, nunca se falou. Meu irmão, nós temos tanta capacidade, Deus tem tanta coisa que nos tem dado, mas o que nós temos feito? O que você tem feito com aquilo que Deus colocou no seu coração? Não sei se você viu um filme chamado O Livro de Eli. Mas no livro de Eli, o filme fala que um homem recebeu um livro, e aquele homem, ele memorizou, ele guardou aquele livro. E naquele livro, conta a história que ele passou 30 anos em direção ao lugar que ele deveria chegar. E ele fugia de pessoas que queriam tomar aquele livro, porque aquele livro entendia que aquele livro ele tinha o poder de dominar pessoas, poder de dominar reinos. Aquele livro continha verdades muito importantes. Era um filme mais ou menos após a era apocalíptica, mais ou menos assim. Mas aquele homem, ele passa por tudo que é desafio. Pessoas perseguindo a ele, tentando matar ele, tentando destruir ele, tudo que você imaginar tentam fazer contra ele. Mas naquele livro, naquele filme, ele pega aquele livro, aquilo que ele tem, e ele não deixa ninguém tomar, ninguém pegar. E no fim do livro ele consegue chegar até o lugar. E descobre que, e conta aquele filme, aquele homem é cego. E aquele homem, ele não está com livro nenhum, mas ele memorizou todo o livro na mente dele. E quando ele começa a falar do livro, ele começa a contar o livro que é a Bíblia. Ele começa a falar a Bíblia toda, a memorizar a Bíblia toda. Aqueles homens tentam tomar, mas não conseguem tomar ele, porque ele é um guardião da palavra. Irmão, eu e você, nós somos guardião dessa palavra. Nós somos guardiões daquilo que Deus compartilhou e deu para nós. Será que nós estamos com o mesmo entendimento? Será que nós entendemos que essa palavra, ela pode transformar pessoas? Será que nós estamos entendendo que essa palavra que Deus nos fez guardiões, de levar, de guardar, de anunciar? Será que nós estamos entendendo que precisamos compartilhar? Que através dessa palavra, que através disso que nós cremos, pessoas vão ser salvas do inferno, vão ser salvas de Satanás. A Bíblia fala em Romanos 10, 13 ao 15: por todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos pés do que anunciam as boas novas. Meu irmão, como as pessoas vão ouvir se nós não falamos? Como as pessoas vão ouvir se nós não compartilhamos? Quando
foi a última vez que você teve a capacidade, a oportunidade de falar sobre o amor de Jesus? Quando será que foi a última vez que você teve a oportunidade de testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida? Meu irmão, tem pessoas aqui que Deus fez coisas maravilhosas, coisas lindas, coisas maravilhosas, lindas, né, que a gente poderia falar, que coisa linda. Quantos de nós estamos compartilhando o que Jesus tem feito? Quantos de nós estamos falando assim, olha, Deus me resgatou das drogas, Deus fez isso no meu casamento, olha, eu tinha sonho tal, era impossível, mas Deus foi lá e realizou, olha, aquilo era impossível e Deus fez, eu orei assim, meu irmão, eu sabia que era impossível, mas Deus respondeu a minha oração. Quantos de nós somos capazes de fazer isso, compartilhar com alguém? Meu irmão, como nós temos testemunhos maravilhosos do que Deus tem feito, e muitas vezes nós temos medo de falar. Se você tivesse apaixonado por alguém, com certeza você teria colocado na internet, né, no seu Facebook, olha, sou apaixonado por tal pessoa, aquela mulher é maravilhoso, aquele homem é tal, e você colocaria um texto maravilhoso falando, ou se o seu time de futebol ganhasse, você colocaria um texto falando, olha, tal coisa, mas a respeito daquilo que Deus tem feito na sua vida, dos milagres, transformações, porque você não compartilha? Meu irmão, eu quero te desafiar a você compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu quero te desafiar a você falar aquilo que Deus tem realizado. Se é uma resposta de oração, fale da resposta de oração. Se é um milagre na família, fale do milagre da família. Se é uma cura, fale da cura. Meu irmão, não tenha medo. Nós precisamos entender o poder que há no nosso coração. O poder de Deus está em nós. Não sei se você sabe, mas o plano dos islâmicos é ganhar o mundo. E eles estão lutando para ganhar o mundo, gente. Se você for na Europa, eu cheguei na Europa quando era adolescente, né, adolescente, 18, 19 anos, não é mais adolescente, quando eu fui missionário em Gales. Eu lembro que em lugares que eu entrava, e eu olhava assim, nossa, tem alguns islâmicos, né, e já falavam que os islâmicos queriam dominar o mundo. E quando passou 10 anos, desde que eu fui para lá, e eu retornei em alguns lugares, eu vi um número muito superior do que tinha antes. Falam que na França, em alguns lugares, na França eles dominaram boa parte da França. Falam que em alguns lugares na Europa, que eles já estão tentando mudar, já mudaram leis, por exemplo, na Inglaterra, já mudaram leis na Inglaterra, já mudaram leis na França, já mudaram leis em alguns outros países da Europa, estão tentando mudar até algumas bandeiras de alguns países, colocando seus símbolos e as suas nas bandeiras. Sabe o que é isso? Planejamento para ganhar o mundo para lá. Eu pergunto, qual o planejamento que nós temos para ganhar esse mundo para Jesus? Qual o seu planejamento? Qual a sua parte para nós ganharmos esse mundo para Jesus? O que nós temos feito? Eu quero te falar que Satanás tem um plano dele. Ele está fazendo e muitos de nós estamos aceitando. Mas, e o plano que você tem? O que nós temos feito para nós ganharmos vidas para Jesus? Nós somos um povo que conhecemos a cura para as nações. Mas será que nós temos escondido essa cura? Eu quero chamar o pessoal do louvor. O que você tem feito com essa cura? O que você tem feito com essa mensagem que deveria ecoar no seu coração? A Bíblia fala que em Atos 2, que a igreja primitiva era uma igreja normal. Normal não, era uma igreja que esperava a vinda do Espírito Santo. Fala que eles esperavam com ansiedade, estavam dias e dias, semanas e semanas, meses, esperando a vinda do Espírito Santo. Eles estavam parados, estagnados. Mas a Bíblia fala que um vento aparece e entra na onde a igreja estava reunida. E ali um vento vem, o Espírito Santo vem e toma todos eles. E naquele momento que a igreja é tomada pelo Espírito Santo, falam que eles começam a falar em dons, falam em línguas, começam a falar em línguas estranhas. Pedro, que era somente um mero pescador, um cara problemático, um discípulo que brigava com os outros, um discípulo que até mesmo negou a Jesus. Mas depois que Pedro recebe aquele poder do Espírito Santo, ele sai para fora, ele começa a pregar. Na sua primeira pregação é 3.000, na segunda pregação é 5.000. Era uma igreja que estava acomodada, mas depois que o Espírito Santo veio, teve um boom. Eles saíram pelo mundo todo anunciando a palavra de Deus.
Aquele Espírito Santo que a palavra fala que era como, é conhecido como a palavra dunamis, quer dizer dinamite. Eles receberam uma unção, aquela unção receberam o Espírito Santo que veio com a palavra de dunamis, dinamite. Meu irmão, essa mesma unção, esse mesmo Espírito é o Espírito que habita sobre você. Esse mesmo poder que tomou a igreja e fez a igreja se espalhar pelo mundo todo, os discípulos saindo loucos pelo mundo todo, aquilo está sobre mim e sobre você nessa noite. Nós precisamos entender a capacidade que Deus te fez para você anunciar a palavra de Deus. Saber que nós somos um corpo saudável, e esse corpo saudável precisa falar do amor de Jesus. Ele precisa derramar, ele precisa deixar que esse fogo queime outras pessoas. Nós precisamos compartilhar esse amor, meu irmão, com quem que seja que for. Nós precisamos fazer alguma coisa para falar esse amor. O que nós temos feito para anunciar essa palavra de Deus? Eu quero que você possa fechar os seus olhos, em nome de Jesus. O que nós temos feito como igreja para anunciar essa palavra, essa verdade? O que nós temos feito para falar sobre Jesus? Meu irmão, eu sempre gosto de lembrar e me faz, não sei se faz bem ou faz mal para mim lembrar, mas me faz lembrar sobre alguns lugares no mundo, nesse momento que a igreja está sendo perseguida. Alguns lugares na China, que colocaram os líderes, os pastores na prisão. Número pequeno, mas começaram a se reunir em casas, de uma forma perseguida. Mas porque eles são uma igreja cheia do Espírito Santo, aquela igreja, mesmo com os seus pastores, líderes presos, aquela igreja se multiplica de uma forma maluca. Tantos lugares do mundo que as pessoas vão no meio do deserto, ou vão no meio de cavernas, anunciar Jesus, vão testemunhar sobre Jesus, vão pregar Jesus, fazem de tudo que é forma, não estão se importando se vão ser mortos, vão ser assassinados, mas seus corações queimam. Meu irmão, não sei se, meu único desejo é que você saia deste lugar incomodado, meu único desejo é que você saia deste lugar pensando, o que eu tenho feito para Jesus? Meu único desejo é que você pense, Deus, eu preciso ser cheio desse Espírito Santo, eu preciso sair deste lugar ardendo, eu preciso sair desse lugar incomodado para fazer algo para Jesus. Eu preciso falar do meu testemunho, eu preciso falar do que Deus tem feito, eu preciso anunciar o Senhor de qualquer forma. Meu irmão, que Deus comece a usar a tua vida, em nome de Jesus, nesse tempo. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Gostaria de, nesse momento, vamos adorar o Senhor, você possa se entregar a Ele, você possa se render ao Senhor nesse momento. Eu não vou te convidar hoje para você vir aqui na frente, mas eu quero que você no seu lugar se renda ao Senhor, pedindo, Deus, me usa nesse tempo, em nome de Jesus. Me esvazio de todos os meus temores, me esvazio de todas as dúvidas, me esvazio de mim mesmo, pois eu já não me pertenço, fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Me esvazio de todo o egoísmo, me esvazio da falsa aparência, põe em mim tua semente e o teu DNA, e essa geração verá o Pai. Eu entro em ti para ver quem sou, brilha em mim para que vejam quem tu és. Eu entro em ti para ver quem sou, brilha em mim para que vejam quem tu és. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quero me parecer
Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu quero me parecer contigo, me esvazio de todos meus temores, me esvazio de todas as dúvidas, me esvazio de mim mesmo, pois eu já não me pertenço, fui comprado pelo sangue do Cordeiro, me esvazio de todo o egoísmo, me esvazio da falsa aparência, eu ponho em mim tua semente e o teu DNA, e essa geração verá o Pai. Eu entro em ti para ver quem sou, brilha em mim para que vejam quem tu és. Eu entro em ti para ver quem sou, brilha em mim para que vejam quem tu és. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, quero me parecer contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, quero me parecer contigo, eu quero tua visão nos meus olhos, quero tua canção nos meus lábios, e o teu coração no meu peito, quero tua visão nos meus olhos, quero tua canção nos meus lábios, e o teu coração no meu peito, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, quero me parecer contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, quero me parecer contigo. Espírito Santo, nós queremos, Pai, clamar sobre nós, Senhor, sobre essa igreja, Deus. Traz sobre nós, Senhor, um despertamento, Senhor. Traz sobre nós um coração, Pai, que vai queimar, que vai arder. Deus, nós precisamos de um avivamento. Senhor, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos do soprar do Teu Espírito Santo sobre nós, sobre nossas vidas. Senhor, nós precisamos sair deste lugar incomodados. Nós precisamos sair deste lugar, Senhor, com nossos corações, Pai, desejando querer mais de Ti, desejando, Senhor, falar mais do Teu amor, desejando, Senhor, se entregar mais por Ti. Senhor, põe esse desejo, Pai, que venha nascer em nosso coração um fogo ardente, um incômodo, Senhor, Senhor, de falar do Teu amor, o incômodo, Senhor, de viver a Tua palavra, o incômodo, Senhor, de ver mais, Senhor, esse Evangelho. Senhor, que venhamos aprender um pouco mais sobre essa igreja, Senhor, que venhamos aprender mais um pouco, Senhor, sobre a vida de Estevão, Senhor, que se entregou, que morreu por essa causa, que morreu pelo Evangelho. Nos ensina, Pai, como se apaixonar, Senhor, à medida de se entregar por inteiro. Nos ensina, Senhor, a amar ao Senhor à medida, Senhor, de se entregar por inteiro, Senhor. Pai, nós queremos também abençoar a Tua igreja. Pai, que seja, Pai, uma semana abençoada por Ti.
Que o Senhor abençoe os teus filhos. Seja uma semana de vitória, uma semana onde sejamos guardados e cobertos pelo teu Espírito Santo. Livra os teus filhos do mal, Pai. Que o Senhor os prospere, que o Senhor os abençoe, Senhor. Também oramos que o Senhor dê oportunidade aos seus filhos a falar o teu amor, Senhor, durante essa semana. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Abraço o irmão do seu lado.